Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Tudo bem você? Deixa eu apresentar a Silvia Sanches, ceramista, educadora de Maringá, né, Silvia? Isso mesmo, do Uma... Paraná. Ah, do Paraná, sim, Maringá, Paraná, porque é minha conterrânea, porque eu sou de Londrina, né? Então, Sim, mas existe Maringá, acho que no Rio de Janeiro também. existe assim, é tipo um povoadozinho, eu conheço, Isso, já estive lá. isso mesmo. É, Silvia foi uma indicação do mestre Tácito, né? O sim, Tácito fazendo sempre. muito sucesso com as indicações dele, né? Ontem nós tivemos as meninas, a Patrícia e a Cris também, que o Tácito que me indicou, e hoje o prazer de falar com a Silvia, né, Silvia? Prazer é meu, Rogério. Obrigada pelo espaço. Agradecemos a sua presença nesse nosso primeiro fórum, né? Essa experiência nova para todos nós. Uhum. E como a gente não pode se encontrar presencialmente, surgiu a ideia do fórum online e até agora está sendo muito interessante porque o povo está todo aí só tecendo elogios. Isso para a gente, né, que está começando com essa proposta, está sendo muito bom mesmo, né? Hoje de manhã eu ouvi a Flávia falando com a Eliane, Norma. né? Com a Eliane Kank. Ah, com a Eliane Karker. Sobre que vai se tornar meio normal esse tipo de apresentação agora, porque e o que a Flávia disse é correto, que é uma forma muito democrática, porque não demanda tanta questão financeira para a gente se deslocar, ainda mais a gente aqui, que está longe do eixo Rio-São Paulo, né? E fica caro para a gente sair, deixar o ateliê, né? Reposição de aulas, essas coisas todas. É ótimo encontrar as pessoas, né? Mas eu acho que, como a Flávia disse, é uma forma muito democrática da gente estar atualizando as coisas e encontrando pessoas muito interessantes que talvez a gente nem conhecesse, né? Então, eu É acho que verdade. é bastante democrático mesmo. É uma forma de conectar, né? Todos se conectarmos, do Brasil, né, principalmente, por isso que eu, até na elaboração do projeto, eu achei interessante trazer um pouco de cada estado para a gente mostrar, né, o que se faz, quais são as propostas, qual o estilo daquele ceramista, seja ele como você que é educadora também, né? Mas também tem o lado de cerâmica, que faz cerâmica dentro do Uhum, seu estilo, né? Peguei lá o Jefferson do Pará, que mostrou um pouco sobre a cerâmica tapajônica, uhum. e as meninas, uma de Niterói, a outra do Recife. Então, para a gente mostrar essa riqueza que a gente tem aqui no Brasil, né? Com relação à Sim. cerâmica. E a troca Seja também, né? ela É muito importante. troca, principalmente a troca, porque a gente está aprendendo Principalmente. muito, né? A gente Demais. aprende no presencial, mas no virtual, que é essa nova ferramenta, a gente está Uhum. aprendendo do mesmo jeito, né? Sim, sim. Agora eu Com gostaria que você certeza. falasse um pouquinho de você, do seu trabalho. O que você... qual que é a tua dinâmica de trabalho? Então, eu vou contar um pouquinho a história, a minha história, a história do meu ateliê, né? É, e depois eu vou mostrar um pouco dos trabalhos das crianças, que é interessantíssimo. Eu tenho algumas fotos para mostrar, não são todas, é lógico, que a gente não tem muito Sim. tempo para ficar a tarde toda, mas eu ficaria aqui a tarde toda Ah, falando. então, foi o que eu disse hoje de manhã com a Rosa Arlete. A gente poderia ficar a tarde toda, porque o que tinha de material para Sim, compartilhar com o público, né? sim, sim. Eu sou formada em letras, né? A minha formação já é de educadora, né? Só que eu não quis ir para esse lado do Estado, e das escolas particulares, enfim. E aí, no caminhar disso tudo, eu fui por várias vertentes das artes. Fiz aquarela, fiz acrílico, fiz óleo, um pouco de desenho, né? Pouco, assim. É, e aí encontrei a cerâmica.
comecei no baixo esmalte, né? Aquela coisa toda, encontrei Tácito, aquela troca, né? Doida, e Sim. fui até lá, e a gente é amigo até hoje, desde, sei lá, 2007, 2008, alguma coisa assim. E a gente é amigo Tanto eu e ele é posso meu mestre. falar, posso falar o seu apelido? Que ele diz que o teu apelido é Pode Fulô, falar. né? Fulô. Isso, isso. Ele me acaba. Mas é uma É, amizade que a gente chora um para o outro, a gente conversa toda semana. Ele, enfim. E no início desse trabalho com as crianças, eu cheguei para ele e falei, tá, eu vou dar aula para criança. E ele, muitas vezes, acabou acreditando muito mais no meu trabalho do que eu mesma. Então, sempre enviava as coisas para ele, e aí conversava, comecei no fundo da minha casa, aquela coisa não muito profissional, né? E foi caminhando, caminhando, caminhando. Montei meu estúdiozinho e comecei a atender as crianças, mas ao mesmo tempo eu me questionava muito, como é que eu vou levar cerâmica para essas crianças, né? E em viagens eu comecei a estudar isso também, visitava alguns ateliês, observava museus, essas crianças tendo acesso a esses museus, né? Isso tudo foi entrando na minha cabeça. Bom, aí eu falei, bom, eu tenho que tentar e acertar um método, né? Porque é muito diferente da aula para criança e da aula para adulto, né? A minha sim. metodologia eu desenvolvi dentro do meu ateliê. Não é uma receita de bolo, Rogério. É mediante as minhas experiências, né? Então, o que eu estou trocando isso agora é sobre as minhas experiências, não é uma receita. Maringá é uma Entendi. cidade de mais de 400 mil habitantes e ela não tem um acesso a grandes exposições, as artes cênicas, por exemplo, aqui acabam sendo muito elitizadas. E, na verdade, o que eu comecei a pensar é formar um público e começar com as crianças, porque as crianças educam pais, educam avós, né? Então, eu Sim. comecei a pensar nisso. E como levar isso até a criança, né? Então, fui batendo a cabeça, aprendendo. Então, para a gente começar um trabalho dentro de um ateliê com uma criança, eu precisava, o primeiro ponto era que essa criança precisava se expressar comigo, né? Eu precisava saber o que estava passando na cabecinha delas, para elas chegarem até a finalização da peça, né? Então, eu pensei, isso tem que ser muito lúdico, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas experiências com outros materiais e agreguei dentro do trabalho com a cerâmica. Então, quando a criança entra aqui no meu ateliê e a gente começa a trabalhar a cerâmica, em primeiro lugar, ela vai desenhar. Então, o desenho é primordial no meu trabalho. E não é uma criança que vai desenhar bem ou com perspectivas, com sombras, nada disso. Eu quero saber o que está passando na cabeça dela. E aí, nisso, eu introduzo alguns materiais para ela. Por exemplo, não trabalho com acrílico nem óleo aqui. O que eu vou trabalhar? Um giz pastel, eu vou trabalhar uma aquarela e o desenho, né? Então, através disso, a criança vai formar o plano dela, a estratégia dela. Então, a gente forma um desenho, a gente introduz as cores, que muitas vezes ela vai usar com esmalte, né? Então, a gente monta um plano, uma estratégia, Sim. né? Para Vamos dizer depois assim, chegar... Pode você falar. começa no bidimensional com o desenho, Exato, e esse exato. bidimensional vai se transformar no tridimensional No com a tridimensional. argila. Eu acho isso Exatamente. maravilhoso. Esse é um processo assim para trabalhar com criança que eu também, como educador, já trabalhei com esse mesmo processo. Muito interessante. Uhum. Para mim foi o que funcionou, porque através do desenho eu estou em contato com esse pensamento dela, por exemplo, essa peça vai ficar em pé? Essa
peça vai ficar na horizontal? O que ela quis dizer com isso? Né? Isso tudo eu tenho que estar pensando na técnica. E ela vai pensar na estratégia que ela vai fazer para tudo isso. Depois que ela desenhou, nós vamos direcionar as técnicas. Vai ser torno? Vai ser placa? Vai ser acordelado? Vai ser um pinte? Isso tudo a gente vai montar a estratégia. E nisso eu vou explicando para a criança o que é um pinte, né? O que é uma placa, como é que a gente tem que abrir a placa. Então, isso tudo vai sendo exposto para a criança ludicamente e vagarosamente. É essa forma que eu trabalho. Quando a gente chega no ponto da cerâmica, a criança que não é familiarizada, né, ainda, eu tenho crianças aqui de 4, 5 anos que estão frequentando o meu ateliê. Sim. Quando a gente chega na forma da cerâmica, elas precisam entender todo o processo. As crianças hoje, elas são muito imediatistas, né? Essa geração que está aí. E a cerâmica não é imediatista. A cerâmica é paciência, total, né? Então, essa peça tem que ir lá, queimar, vai formar o biscoito, né? Ela volta, a gente analisa essa peça, o que colou, por que não colou, né? Como é que foi a sua costura? E depois tem um processo de esmaltação, que é complicado também, porque nem sempre a gente passando, por exemplo, um esmalte amarelo, ele vai ficar amarelo na hora. Ele vai ficar branco. E aí, né? É complicado. Como é que você explica isso para eles? Então, eu tenho muita peça queimada aqui, a gente explica o que é o esmalte. Por isso também as ferramentas dos outros materiais são importantes. Olha, não vai ficar como aquarela, não vai ficar como o teu giz pastel, nem como o teu lápis de cor. Então, isso o que é mais interessante é que isso tem que ser formado concretamente na cabeça dela, né? E muitas vezes aqui, eu tenho histórias hilárias aqui dentro desse ateliê, né, com a criança. Hilárias. Mas sempre numa primeira queima, que a criança vai receber essa primeira queima, né, do esmalte, existe, assim, aquele duelo entre a minha palavra e a desconfiança dela, né? Então, quando essa peça chega e ela vê que está amarela, aí um negócio muda, né? Porque daí já está concreto na cabeça dela, vai ficar mesmo, ela está falando a verdade, né? Atendeu a expectativa dela, né? Sim, sim, atendeu a expectativa dela. Eu com as crianças, eu trabalho em baixa temperatura, 50 graus, a maioria das coisas. Né? Quando é um utilitário, assim, a gente trabalha um pouquinho mais alto. Mas, geralmente, a gente trabalha... eu optei pela baixa temperatura porque eu acho que a baixa temperatura traz essas cores mais vivas, né? E isso a criança precisa. Sim. Então, eu optei por trabalhar essa temperatura um pouco mais baixa. Principalmente quando você trabalha com os corantes, né? Com o baixo esmalte, o underglaze, você tem uma cor, realmente aquela cor que vai sair no resultado depois. Sim, né? Ela é mais concreta, né? Ela não é dúbia. Não tem muito erro, né? É aquilo e pronto. E aí a gente vai trabalhando as camadas, né? Que precisa ser bem passada. A gente trabalha com pincel aqui com as crianças. Então, quando volta uma peça, sempre as fornadas são estudadas, tanto de biscoito quanto de esmalte. Então, a gente pega as peças e fala, o que você acha que você errou aqui? Ah, foram as camadas dos esmaltes, né? Enfim, a gente trabalha dessa forma. Eu tenho uma colinha aqui, só para não esquecer nada de falar nada. Tá bom. Deixa eu só te perguntar, fazer uma pergunta. Qual é a faixa etária dessas crianças que você trabalha? Ah, sim, isso é muito importante que eu queria falar também. A faixa etária é muito complicado. Eu te falar assim, eu tenho uma conversa com pai ou mãe ou responsável da criança que venha me procure e
a gente sempre tem uma conversa muito, muito franca, né? Porque aqui, antes da pandemia, a gente tinha 6, 8 crianças por turma. E eu não divido por idade, né? Eu já vou explicar por quê também. Então, dentro do ateliê, a criança precisa ser independente. Ela precisa ir ao banheiro sozinha, ela precisa comer sozinha, né? Então, tudo isso vai influenciar e isso tudo muda de criança para criança. Eu estou falando muito alto? Que eu estou com esse Não, fone, tá perfeito, tá perfeito. E então eu já deixo avisado a mãe, o pai, é o responsável, e falo, olha, a criança aqui, ela que eu sou sozinha, eu não tenho ajudante, e esse não é o intuito do ateliê, né? Aqui a gente tem uma forma de lidar, então a criança tem que ser independente. Óbvio que a gente ajuda, né? Aqui vai e fala, olha, não tranca a porta do banheiro, sabe essas coisas assim, né? Para não dar perrengue. Mas ela precisa ser independente. Então, eu tive crianças aqui, a Fernandinha, por exemplo, que ficou 4 anos comigo, parou o ano passado por causa da pandemia, ela entrou aqui com 5 anos, era uma criança completamente independente, com 5 anos. Posso falar só uma coisinha que você falou quando eles pedem para ir ao banheiro? Os meus, quando a gente estava com aula, estava falando, ó, vou contar até 15. Se você não voltar até 15, eu vou lá atrás de você. É uma boa tática. É uma boa tática. É uma boa tática. Mas E como o meu ateliê era muito funcionava. pequeno, né? Era uma salinha, agora eu mudei para um espaço um pouquinho maior, mas era assim, uma sala com banheiro, então eu estava sempre de olho. Para dar aula para criança tem que estar sempre um olho aqui e outro lá, né? Você tem que estar ligado com a parabólica bem ligada. E então isso depende muito. Eu tive um menino aqui com 9 anos que ele, né, era muito complicado, era muito dependente, e aí era bem complicado. Então vai variar muito da criação da criança, né, da própria criança, se ela é independente, se ela porque aqui cada um pega o seu material, cada um pega o seu desenho, cada um pega as suas ferramentas e guardam no lugar, né? Então, tudo tem umas regras, algumas regras aqui dentro, para elas seguirem, né? Para manter o mínimo possível organizado, mas elas são independentes. E também no trabalho delas, eu deixo com que elas fiquem também independentes e muito livres, né? A não ser algumas oficinas. Eu trabalho com uma oficina livre e uma oficina imposta por mim, que é onde eu quero colocar as minhas pesquisas junto com elas, né? Que eu já vou explicar isso também. Então, quando acontecem essas oficinas livres, elas são livres, né? E aí a gente vai estudar a possibilidade da peça, como é que a gente vai executar tudo isso. Quando é uma oficina imposta por mim, que a gente requer uma pesquisa, então tem tudo elaborado, tem tudo esquematizado. Eu tenho um diário de aulas, e as ideias que vão surgindo também eu vou colocando dentro desse diário e organizando esses pensamentos, para que a oficina também saia organizada, né? Então, funciona mais ou menos desse ponto. Outra coisa que eu gostaria de falar é... Posso fazer 2 perguntas que fizeram? Pode. 3, né? As crianças que fazem as escolhas diante do que você explica de cada técnica, acho que você já falou sobre isso, né? Agora há pouco. Sim, a gente trabalha dessa forma. Aí a segunda, como fica a questão da frustração, ou seja, quando elas obtêm resultados que não correspondem às expectativas. Você acredita que isso contribui? Muito, bastante. Aqui dentro, a gente trabalha não só arte, a gente trabalha muitas coisas aqui dentro. A gente trabalha respeito, solidariedade, vários pontos, algum ponto de preocupação da criança, quando elas conseguem me trazer isso, né? Então, a gente também trabalha isso aqui dentro. E essa parte da frustração, eu acho que faz completamente
parte da vivência dela. Muitas vezes a gente traz peças aqui, e mesmo que, por exemplo, a peça quebre dentro do forno, estoure, eu trago isso para ela. E a gente conversa sobre esses erros, e a gente tenta fazer outra vez. Muitas vezes ela não quer, a gente parte para outra, eu deixo muito livre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente conversa sobre a frustração. Então, o que é essa frustração dessa peça que não veio da forma como ela quis ou quebrou? Porque não seguiu passo a passo, né? A criança, eu sempre bato isso na tecla com ela. Se a gente seguir todo passo a passo, se eu estou falando que a costura é feita desta forma, é dessa forma que ela vai funcionar para você, né? Então, quando acontece a frustração, também é trabalhado dentro do ateliê, porque a frustração também acontece conosco, né? Tanto como ceramista como humano que a gente é. A frustração faz parte. Então, isso precisa ser trabalhado também. Não deu certo porque você não seguiu o passo a passo, ou não deu certo porque você não esmaltou direito, não passou as camadas devidamente, na hora de fazer as coisas, você ficou conversando, e eu estou explicando, né? Isso tudo a gente fala, eu sou bem franca com elas, né? Eu nunca trato uma criança no diminutivo, aqui dentro não existe isso. É sempre olho no olho e a conversa, né? Sempre. Aqui dentro, com essa fase do desenho, a gente consegue perceber muita coisa na criança. Quando uma criança desenha, você consegue ler alguma coisa dela. Você consegue ler uma criança tímida, você consegue ler uma criança expansiva, né? Uma criança que foi incentivada em casa, por exemplo, né? Ela já pega o lápis de uma outra forma, ela já tem uma coordenação motora fina diferente, né? Então, você consegue ler muitas vezes. Por isso o desenho é tão importante aqui dentro, também, né? É isso que eu ia te perguntar sobre... cada um tem um comportamento e tem uma maneira de trabalhar, e muitas vezes as crianças, pelo menos eu recebia crianças que eu já tinha conhecimento prévio, que elas tinham alguma carência, vamos dizer assim, né? Uhum. Ou elas tinham alguma deficiência, elas podiam ser um pouquinho mais superativas, hiperativas, e aí a gente trabalhava, eu sabendo previamente dessa carência, se trabalhava em cima disso e os resultados sempre eram bem interessantes. Eu não sei se você tem esse tipo de criança nas suas Sim, oficinas. tem. Mas eu sempre coloco elas no mesmo patamar das outras, né? Eu nunca... Sim, isso é importante. Eu acho importante isso. Essa conversa sobre o que ela vai conseguir fazer aqui dentro é feita com a mãe e com o pai. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma criança aqui dentro, ela era uma criança muito pesada. Então, ela só desenhava armas, ela só pintava as coisas de preto e roxo. Ela é uma criança de 6 anos que nós estamos falando. Então, ela desenhava revólver. Aqui dentro do meu ateliê, eu nunca tive nenhum acidente. E elas trabalham, lógico que junto comigo, com agulhas, quando precisa de estourar alguma bolinha. No torno, elas trabalham. Todas as ferramentas que eu uso, que estão aqui disponíveis, as crianças usam. Eu nunca tive nenhum problema de nenhum acidente. Mas esse menino chegava e falava, eu vou matar você, com uma ferramenta. Então, aquilo começou a me preocupar, e conversando com ele, vendo os desenhos, e chamei a mãe. Falei, olha o desenho dele, como é que tá, como é que não tá, eu me preocupo um pouco e tal. A mãe vira para mim e fala, mas isso não pode ser opção dele, de cor? De objeto? Porque ele só desenhava tanque de guerra, revólver, muitos revólveres. Eu falei, tá bom, tudo bem.
E era isso que ele fazia. Ele passava por 3D e ele queria fazer arma. Então, se a mãe não me dá acesso, eu também eu não tenho respaldo psicológico para ficar trabalhando isso. Se ela me dá acesso, aí a gente vai falar, fulano, vamos trabalhar isso daqui? Que tal a gente entrar com essa oficina? Mas se a mãe optou por não enxergar e nem sequer se dar o trabalho de analisar isso, eu também eu deixo como está e vou trabalhando dessa forma. Se ele quer desenhar arma, ele vai desenhar arma. E aí, entre os colegas, começa aquela coisa, né, mas por que você vai desenhar arma? Né? Porque criança é muito espontânea. Por que você vai desenhar arma? Né? E aí ele sempre muito agressivo nas falas, né? Então, às vezes se torna bastante complicado. Eu saía da minha casa, assim, na terça-feira, falando, meu Deus, eu vou ter que dar aula para ele, eu vou ter que, né, contornar isso de alguma forma. E aí ele ficou comigo um tempo e depois parou. Mas tem esses lances, né, muito difíceis de ser resolvidos. Até onde eu tenho acesso, eu vou. Se a mãe me fala aqui é teu limite, é aqui que eu vou parar, né? Não tem jeito. Eu fazia um trabalho voluntário com uma instituição que nós temos aqui em Vinhedo, né? Tipo uma casa transitória, mas as crianças ficam ou de manhã ou à tarde, depois vão para as suas casas. E era justamente crianças com esse tipo de problema que você acabou de passar agora, que vinham assim já com ideias e concepções de violência, né? Então, a gente entendia que tudo isso tem a ver com o meio onde ela vive, né? Então, ela tenta passar, exteriorizar isso, não é, Silvia? Eu acredito que seja assim, né? Sim, sim. Eu acho que a criança aqui dentro, ela acredito muito nisso, ela está sempre me dizendo algo, né? Aí depende da minha capacidade de ler isso. Tanto para o desenvolvimento do trabalho dela aqui dentro, quanto com alguns problemas que ela tem em casa, por exemplo, né? Muitas vezes eu fico sabendo das coisas que acontecem na casa dela, por alguma coisa que ela conversa, que ela fale, né? Só que são coisas que, infelizmente, não dependem muito de mim, né? E a gente acaba ouvindo. Eu tive uma história aqui de um menino que era gêmeo, era uma menina e um menino, os dois estavam aqui comigo. E ele tinha 6 anos na época. E ele sempre muito preguiçoso, muito letárgico, né? Muito cansado. E nunca fazia as coisas, meio que fazia por obrigação. E aí eu fui sentindo aquilo. Quando nós voltamos de um recesso de julho, eu falei, vamos desenhar o que a gente... vamos desenhar um desenho livre. O que vocês quiserem. Né? Só para eu sentir como é que estava o clima ali, né? E aí ele desenhou um sol maravilhoso, bem amarelo, e a família dele num canto, a avó, a mãe, a irmã, primos, tudo num canto da folha, e o pai bem grande aqui desse lado, sozinho. E aí eu fiquei encasquetada com aquilo, e ele muito letárgico, preguiçoso, e eu percebendo aquilo. E eu chamei a mãe, falei assim, a mãe muito acessível, porque tem isso também, né? Muito acessível, porque eu tenho mães que deixam aqui e tudo bem também, né? Não tem muito contato comigo. E aí eu falei assim, olha, fulana, olha o desenho do Pedro, como é que tá? Aí ela olhou, aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa? E ela chocou e ficou muito afetada com aquilo. Aí ela me contou que eles estavam abrindo um novo negócio numa outra cidade, a situação estava muito complicada, o pai não estava muito presente, aquilo ficou nítido para mim, no desenho dele. E nisso, como era uma mãe muito aberta, a gente começou a trabalhar isso, né? Eu tenho alguns eventos durante o ano
que a gente promove algumas oficinas com as mães e com os pais aqui dentro. Então, o que a gente fez? A gente antecipou essa oficina e aí a gente conseguiu trazer o pai, ele trabalhou aqui com ele, com outros pais também, enfim. Então, a gente vai tentando sanar de alguma forma alguns problemas que são para eles, né? E essas oficinas com as mães, quando eu promovo, geralmente duas vezes por ano, são muito boas, são ótimas, porque essas oficinas a gente marca um sábado, uma sexta de tardinha, e as mães vêm, né? E as mães passam pelos mesmos processos que as crianças passam, e elas dão as aulas para as mães, ou para os pais, ou para os dois juntos. Então, aquelas mães que só traziam as crianças e deixavam aí na frente, a criança entrava, não imaginava o trabalho que se dava aqui dentro, né? Mas o que mais me admira nessas oficinas com as mães é a dificuldade que elas têm no trabalho da cerâmica, e a frase que a gente sempre ouve é: nossa, eu não sabia que era tão difícil. E o pior disso tudo é quando a criança entrega uma folha em branco para um adulto e fala assim: vamos desenhar e vamos planejar o que você está querendo fazer na cerâmica. Então, uma folha em branco para um adulto e desenhar ainda é uma coisa que é assim, é um muro na frente dele, né? Não consegue. Então, muito diferente de criança, que você entrega um papel em branco, em 2 minutos você tem um desenho, né? Enfim, são essas experiências dentro do meu ateliê, que eu tenho N histórias que daria um livro, né? Eu também, se eu tivesse que contar todas as minhas experiências com crianças, acho que daria um livro como o seu, porque Sim. a gente aprende tanto com eles, eles vão para poder aprender conosco, que a gente acaba aprendendo com eles, né? Então, sim. é uma pena que a pandemia me afastou um pouco deles, mas eu sempre gostei de dar aula para criança, assim, como ceramista, educador, criança era uma paixão que eu tinha, dava aula de manhã, né? Eu tinha um grupinho, essas crianças carentes que eu atendia de manhã, um grupinho que eu digo para você que eram mais de 30 crianças de uma única vez. Numa aula só é bastante. Mas eu tinha as meninas que trabalhavam nessa instituição que me apoiavam, né? Então elas vinham juntas e dividiam um pouco a tarefa comigo, né? Mas eu dividia às vezes em 2 grupinhos. Passava a proposta que elas tinham que fazer e como elas adoravam, você não ouvia 30 crianças juntas, era uma coisa muito tranquila, elas produziam. O resultado Sim. final sempre era maravilhoso, né? Muito satisfatório, né? Bastante. Sim, assim, eu dou aula para adultos também, mas eu comecei com crianças, né? E são formas completamente diferentes, porque quando você dá aula para criança, você não pode chegar de cabeça vazia, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter aquilo anotado em mente, né? O que você vai fazer, porque tem oficinas que não funcionam, e aí fica para você como experiência. E tem oficinas que dão muito certo, né? Eu tive uma oficina aqui no começo de tudo, que era uma oficina da Frida Kahlo. Eu tinha um livro dela para criança. Então, a oficina começa dessa forma. Todo mundo leu o livro, todo mundo pesquisou quem era ela, como era, né? E esse livro infantil passou para todo mundo. Eu falei, todo mundo tem que ler. E a oficina foi Amigos Imaginários da Frida Kahlo. E foi uma das oficinas, se não a melhor, eu acho que uma das, que deram, eu até tenho uma peça que eu já vou mostrar, que deram peças maravilhosas,
mas não só maravilhosas, porque saíram do subconsciente dela. Não foi nada... A gente trabalhou muito desenho, né? Falar, olha, vamos sair do convencional, vamos trabalhar um pouquinho mais o imaginário. De repente, se alguém sonhar com algum amigo imaginário, vamos colocar no papel. E a aula é uma vez por semana, né? Então, uma oficina pode durar, sei lá, 1 mês, 2, como essa, por exemplo. Então, primeiro a gente tem uma pesquisa, se tem um livro, todo mundo vai ler. Depois a gente, né, por que existem amigos imaginários dela? Então a gente traz isso tudo à tona dentro do ateliê para depois passar para o desenho, para depois passar no 3D. Entendi. Então vai aí uns 2, às vezes até 3 meses. Deixa eu aproveitar esse gancho. Eu tenho umas perguntas aqui. A Viviane Norte de Sá de Oliveira. Silva, não ficou claro como você sai do desenho para a cerâmica com esse aluno que faz armas. Esse eu dei um exemplo porque foi um aluno muito difícil, mas eu bati na tecla. Eu não saía da arma, simplesmente eu tentei ir para alguns personagens, né? Porque isso também eu tenho que saber, né? O que está rolando, que filme que está passando, qual que é a ideia. Sim. E aí a gente passa, talvez, por um personagem, muitas vezes, mas a arma está lá, sempre está lá. Sim. Era uma Não criança como... que jogava jogos de videogame muito violentos, né? Não tenho nada contra, mas uma criança de 6 anos matando gente, mesmo que seja num videogame, para mim não é muito natural. Mas era o que tinha e era o que eu tinha que lidar. Eu não vou mudar aquilo, né? Entendi. Agora tem uma outra pergunta aqui. Quanto tempo dura as suas aulas? É possível orientar 7 crianças com projetos individuais e manter a ordem? Manter a ordem eu acho complicado. Manter a ordem é Que uma ordem? pergunta meio difícil. Que ordem? Que ordem? Depende. O que eu tenho sempre na minha cabeça é o seguinte: independente de ser 7, de ser 6, de ser 8 crianças, eu nunca coloquei mais de 8 crianças em uma turma só. É complicado, né, dizer isso, porque você tem uma diferença muito grande nas turmas, né? Tem aquela criança mais introvertida, tem aquela criança extrovertida, que uma vai aprender com a outra. Então, na hora que eu estou falando, a extrovertida está falando, a introvertida está falando assim, né? Então, um aprende com o outro. Então, é difícil eu te falar assim... O que eu prezo aqui dentro são regras que a gente precisa seguir e tem que ser lúdico, tem que dar prazer. Senão, não me interessa estar aqui. Você falou daquela sua proposta da Frida Kahlo, né? Com os resultados foram maravilhosos e tal. Eu também tive uma experiência com essas... A minha amiga aqui, a Ana Gajorna, falando 30 crianças, mas eram 30 crianças realmente. É muito. Muita. O que aconteceu? Eu tinha uma história que eu já tinha feito um trabalho, uma história bem lúdica, muito curta, e alguns personagens. Eu li para elas, era uma historinha lá que durou 5 minutinhos, né? E a proposta era, dentro daquela história, elas iam criar os personagens tridimensionais usando barro, né? E, assim, depois a gente montou a cena, porque eu dividi, esse grupinho faz esse personagem, esse grupo faz esse personagem, e o terceiro grupo faz o terceiro personagem. Aí depois a gente misturou tudo e montou o cenário da história, né? Isso é muito muito interessante. 10, muito interessante. Eu vou mostrar aqui, eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas esse é um amigo imaginário da Frida que acabou ficando aqui comigo de presente. Não sei se vai dar para ver bem. Dá dentro para ver, sim. Então ele é bem imaginário mesmo, né? Sim.
Então, a bem estética da imaginado. criança, a gente pode ver que é uma outra estética, não é uma estética como a nossa, né? Sim, claro. É a visão Que dela, tá, né? é a Então, visão dela e eu tenho que respeitar isso, né? claro. Você não vai Obviamente. ficar falando, Então, não, para você, ah, você não vai dizer, não, não é exato, assim. Vamos supor, se exato, fosse um gato, esse gatinho não tem a orelhinha assim, essa outra, exatamente, né? Não pode. É o exatamente. O que me imaginário preocupa? dela. A minha preocupação são essas colagens, né? É o brinco ficar aqui no lugar certo, como é que ela vai é, organizar, né, essa colagem, é essa a minha preocupação. O que vem depois é consequência, né? Sim. Eu tenho muito poucos Veio- trabalhos aqui dentro, mas é porque eles levam embora, né? E Sim, também não teria nem claro. espaço para isso. Mas eu gostaria de passar algumas fotos, algumas explicações antes que meu tempo acabe, porque eu falo muito. Não, E mas pode se falar. você me permite, Hoje o palco é seu, pode falar. obrigada. Eu vou ver se eu consigo passar aqui, vamos ver. Compartilhar. Tá ok aí? Tá ok. Tá ok? Ok, só uma apresentaçãozinha aqui. Então, eu gostaria de priorizar esses desenhos, de começar, né, a mostrar esses desenhos, essa importância do desenho, que para mim está muito claro. Essa criança Sim. é uma menina, ela teve comigo uma tarde, porque eu faço aula experimental, né, para essas crianças testarem se gosta, às vezes um amigo quer vir. É assim que a gente começa a fazer o nosso trabalho de boca a boca. Então, ela ficou uma tarde comigo, é uma criança nitidamente não muito trabalhada em casa, né? Não muito. Eu acho que falta muito, está muito crua para a idade dela. Não são os traços corretos de desenho, mas você vê que falta alguma coisa, né? E quando a gente vai, uma tarde, né, que a gente faz um estudo com ela, olha, vamos colocar assim, vamos colocar assado, é assim que a gente faz, vamos dividir esse desenho. Como é que a gente, né? Qual o espaço entre o nariz e a boca, né? Tem muita diferença, né? Sim. Para mim tem bastante diferença. Eu não quero dizer que o desenho dela está errado, mas eu quero que ela entenda as proporções, né, que a gente tem, porque ela vai poder ter uma outra visão de desenho, né? Aqui é nítida a visão, né? E eles também se espantam da capacidade que eles têm, que isso é um estudo, né? O Sim. João tinha, na época, o João tinha 9 para 10 anos. Olha o desenho dele, aqui ao lado, é essa Uhum. cabecinha pequena aqui. E olha o que foi Sim. transformado. Ele ficou muito Não tempo é? comigo. É nítida a diferença, né? E até para a Sim. criança, quando ela pega esse desenho e olha e fala, nossa, eu sou capaz disso, né? Eu sou capaz de fazer melhor, né? Para mim é muito nítido porque eu também não sou assim, uma exímia desenhista, mas eu consigo passar algumas coisas para ela, proporção, né? A Sim. realidade, né? Como a gente vê um elefante, tem que ter as quatro patas, você tem que ver as quatro patas, de que forma, né? Por que que o Sim. rabo dele está maior, a cabeça dele está maior que o corpo? Isso não é um elefante, mas eu chego para ela e falo, isso não é um elefante. Vamos ter um outro olhar para o elefante, né? Isso, vamos melhorar o seu Vamos elefante. melhorar o elefante. E aqui eu coloquei essa peça porque houve o desenho, né, no bidimensional, depois Sim. para o tridimensional, ela mudou completamente o plano dela. E ok também, né? A gente mudou cor, porque chega lá no meio do trajeto, ela quis colocar mais umas coisinhas na peça dela. É uma baleia no mar, mas o meu mar é cor-de-rosa. Eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos mudar, né? Tudo É, é considerável, né? claro. Aqui a gente também acaba trabalhando formas e funções,
né? Quando a gente trabalha formas e funções, a gente traz bem concreto isso para a criança, que a cerâmica pode ser funcional, né? Mesmo na realidade dela. Então, pode ser funcional como um jogo de tabuleiro, por exemplo, que a gente trabalhou muitas vezes aqui e é uma oficina que dá super certo. Então, todo o esquema é feito. Como é que você vai fazer esse tabuleiro? Como é que você vai fazer as peças? Então, está tudo lá escritinho do lado. Como é que ela vai pintar, né? Então, isso tudo são planos, é um planejamento até chegar lá que Na a gente chega elaboração aqui, mesmo, na né? elaboração. Exatamente. E aí é funcional porque ela vai brincar com isso aí, né? E vai levar para a escola e vai falar, olha, eu que fiz, né? Aqui foi também Um forma e cofrinho? função, é um cofrinho de ponta cabeça, né? Bem E interessante. olha que coisa linda, né? É muito Muito bem bonito, feito, é muito bem não feito. é? E posso te adiantar outra coisa. É. As peças, elas não passam por mim. Eu sempre tenho uma peça igual ou um pedaço de argila para falar como é que é feito, costura, colocação, recortes. Então, não tem a minha mão nessas peças. São tudo delas. E esse processo do desenho, da pintura, do planejamento, ajuda demais a chegar no tridimensional, né? Eu Então, acho aqui ela me importante, mandou. aproveitando o seu gancho aí também, Uhum, mesmo no adulto, eu acho muito interessante quando a gente trabalha com escultura, principalmente, sim. que você não Uhum, tenha muita necessidade de querer tocar a peça do seu aluno, porque você está imprimindo o seu traço ali. Então, o que lógico. que eu faço? Eu pego, vamos supor, eu quero mostrar para ele um detalhe da boca. Eu pego uma quantidade de argila, faço, Uhum, mostro para ele sim, fazer na peça dele, não é? sim, sim. Aqui é um vestido, né? Com a função de segurar as pulseirinhas dela, os anéis. E a Sim. função, então, é essa. Então, mas isso é um leque muito grande. Eu passaria horas aqui passando exemplos de fotos, mas infelizmente eu passei só alguns. Dentre as técnicas das crianças, a gente passa por quase todas elas, tá? Aqui a Fernandinha, que ela ficou bastante tempo comigo, fazendo um pinte, e vocês podem prestar atenção. Opa, não tá indo. Vai. Pode prestar atenção na carinha dela de concentração, né? Sim. As placas, ela tá com uma agulha na mão, né? Tá sempre, apesar que a Sofia é um pouquinho maior, mas todas as ferramentas estão acessíveis. Lógico, com supervisão, né? Olha a Sim, claro. concentração dessa criança, né? Uhum. Você Aqui, observa o interesse que ela tem, né? A sim, vontade mesmo foco, de fazer. sim. Esse é o resultado dessa peça, tá? Ah, Ó, que bom, aqui, né? Olha. essa foto que eu estava procurando. Então, ela colocou pé, né? Usou a forma de gesso, placa, esmaltou. Olha O só que torno, coisa, né? é, o torno também, sempre comigo, né? Uma vez, sempre eu junto, nunca a criança sozinha, uma vez de cada uma mexer no torno. Se alguém Sim, tem algum claro. plano de torno, a gente senta e faz, né? Lógico que eu preparo a massa antes, né? Isso tudo a criança para não correr muitos riscos, né? De bolhas, etc. Mas vai Sim, né? tranquilamente no torno. Essa é uma caneca que foi feita no torno. Esse também, Olha são só. potes. Esse Que também. coisa, né? É uma criança um pouco maior. Essa Ok. também foi feita no torno, que também é uma função, né? Ela colocou.
para tomar líquido, suco. Então, é dessa forma que a gente trabalha no torno. Eu sempre na frente da criança, auxiliando, e sempre falando, olha, agora nós vamos fechar a boca, vamos trabalhar com o gordinho da mão, olha a pinça, né? Sempre muito lúdico, Sim. né? Entendi. Furar, né? O auxílio para abrir a peça, o cuidado, né? O torno é um nível de concentração um pouquinho mais alto quando elas estão. É muito eu e ela, né? Muito. Tem que ter bastante concentração. Sim, porque qualquer descuido dela já centraliza, né, a peça, o que Sim, seja, sim. e tem que recomeçar o Essa é trabalho dela. uma peça interessante porque tem mescla de técnicas, né? É uma placa que ela fez e o torno. Entendi. Olha só, Xícara criativa, com hein? colagem. Essa oficina de máscara também foi muito interessante, porque apesar da gente usar um molde de gesso, a gente colou e criou, né, muita coisa, precisa criar. Verdade. Essa é uma máscara completamente diferente, né, um unicórnio, que ficou belíssimo. Unicórnio. Essa é a Sofia, é uma aluna prodígio minha, que ela é muito boa, e ela fez essa máscara nessa mesma oficina. Então, ficam crianças menores e maiores na mesma oficina. Sei. Essa é a oficina de cabeças, que foi uma oficina bem complicada, mas que deram resultados, assim, fantásticos, né? É um gokun Olha, finalizado, muito lindo esse 7 trabalho. anos, Olha só. olha, Quanto potencial, né, Silvia? muito potencial, muito potencial. Essa também foi fantástica. Então, cada um imagina a sua cabeça humana, não humana, né? Então, a gente parte do desenho, Sim. trabalha o desenho, trabalha o planejamento do que ela vai querer, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a cabeça, depois o pescoço, né? Colamos a cabeça no pescoço. Então, isso não é numa tarde, né? Isso vai aí, uma oficina dessa dura 2 meses, no mínimo. Né? Mas olha o resultado. Entendi. Os resultados são ótimos, né? Maravilhoso. Alguns E, e, personagens. gra- é, e mais gratificante para a gente, né? Sim. Uma Frida Kahlo. Né? Bem na estética dela. Já é Bem mesmo. A colorida. sobrancelha é Uma bem marcada, né? bem marcada. Uma Miley Cyrus, que eu também tenho que estar por dentro da coisa. É, Que está muito parecida, né? Muito parecida. sim. E aqui a Ana Beatriz, isso aqui foi meio lá no desenho ainda. Mas é nítida a diferença, né? Sim. Essa foi uma oficina de mãos, que também a gente trabalhou o desenho, trabalhou cor, observação da sua mão, a mão dela foi igualzinha a mão dela, o Olha só. desenho. Olha só. Essa é uma oficina muito interessante, porque muitas vezes a gente traz algumas oficinas impostas por mim, que a gente tem a livre e depois uma oficina imposta. Aí eu resolvi trabalhar a Yayai Kusama pela história de vida dela. Né? É uma artista japonesa que já deve ter os seus 90 anos e ela Eu tem conheço o trabalho dela. E essa oficina foi muito bacana. A gente estudou o trabalho dela, mas a gente também trouxe para dentro do ateliê a concepção de vida dela, de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa que tinha certos problemas sociais, né, que não se
não gostava da vida muito social, e a gente trouxe isso para dentro do ateliê e conversamos sobre isso, né? O que é ser especial ou diferente, né? Como é que você trata um aluno, um amigo seu novo na sala de aula, quando ele é diferente? Ele é diferente, pode ser diferente porque ele é tímido, ele é diferente porque ele pode ter um problema na casa dele, né? Então, a gente trouxe isso para dentro do ateliê e conversamos bastante. Como é que a gente deve tratar a pessoa assim? E deu trabalho belíssimo, belíssimo. E aqui uma mescla de trabalhos, né? Aqui a gente pode ver bem o plano dela, né? Um olho contornado de preto, a bolinha de azul, mas aí ela acabou não fazendo a bolinha do olho azul, o chifre amarelo e rosa. E aí no final ficou rosa. Então os planos podem mudar, né? Sim. Tudo bem. E aí a peça. Esse chapéu foi do Harry Potter, que deu uma trabalheira danada, porque ela é tirada no Harry Potter. Então tá sempre fazendo esses personagens para dentro do ateliê. Aí fez o desenho, a gente trabalhou só a lápis, então a gente trabalhou lápis, todos os lápis possíveis, 3D, 6D, sombreado, né? A gente trabalhou um pouquinho, porque ela quis só trabalhar com lápis. E aí fez no 3D. Esse não mudou tanto a concepção do plano dela. Esse também é um personagem, muitos personagens estão aqui. Muito bem feito, por sinal, ele parou em pé, né? Isso tudo a gente tem que pensar, né? Fizemos também algumas oficinas de vestido, porque eu havia feito com o Luciano de Cunha, e trouxe para eles também. Deram vestidos interessantíssimos. Uns Pikachu, os personagens estão sempre presentes. Esse foi um trabalho de uma sereia, de um porta-anel que ela quis fazer e ficou muito bonito também. Foi um trabalho muito difícil para a idade dela, muito difícil, mas que deu super certo e ela ficou muito feliz. Esse também é um trabalho que foi um dragão. Dragão, né? E aí, todo ano, Rogério, eu gostaria de falar para encerrar. Já faz 2 anos que eu não faço as exposições, mas nós fizemos várias exposições. Fizemos da Alice, fizemos do Pequeno Príncipe e da Frida Kahlo. Também fiz uma pequena exposição da Frida Kahlo, dos Amigos Imaginários. E dentro dessas, a exposição, esse trabalho com a exposição, quando a gente geralmente firma uma data, geralmente era em outubro, que é o mês das crianças, a gente começa a trabalhar lá em junho, julho, nessas exposições. Sim. Então a gente vai, né, ler o livro, ver a história, qual é a história que a gente quer contar. Na oficina do Pequeno Príncipe, a gente montou a exposição de forma que quem não leu o livro entendesse a história, né? Então, cada um fez uma parte da história e aí a gente montou dessa forma, as crianças participam. E o mais importante de tudo, como Maringá não tem muito acesso a grandes exposições, a gente também trabalhou comportamento. Como é que a gente pode trabalhar esse comportamento dentro de uma exposição? A gente pode pegar a peça que está exposta? Não. Isso tudo é passado para a criança. Como é que essa peça vai ser exposta? Tem que ter iluminação, tem que contar uma história, né? Tem tudo isso por trás de uma exposição. É um trabalho duríssimo, mas que resulta assim, em trabalhos belíssimos e que, de alguma forma, isso é plantado nessa criança. Essa criança que teve essa participação vai ter comportamentos diferentes dentro de uma exposição, né? E vai passar para a família dela com certeza. Então, não é só ensinar cerâmica, né? Tem todo um passo a passo aqui. Certamente, com certeza. E se a gente fosse ficar falando sobre todas as possibilidades boas que existem, né, nesse ensinar a criança, né, a gente teria que ficar aqui 3 dias, né, falando. É verdade. E se as
escolas percebessem isso, eu acho que seria mais ideal, né, Rogério? Porque as escolas, elas não conseguem entender isso. Hoje você está mais preocupado da criança falar inglês do que desenhar. O que, para mim, uma criança de 6 anos, não sou contra falar inglês, é lógico que tem que ter essa, né, concepção, mas eu acredito que tudo tem sua hora, assim, né? Aqui a gente recebe muitas crianças que não sabem pegar num lápis, né? E hoje a gente sabe que a gente tem muita informação e que as profissões lá na frente estão cobrando desses novos profissionais. O que você vai fazer com a tua informação? Que tipo de profissional você vai ser? E o criativo está no topo da pirâmide. Você tem que ser criativo, né? Porque, se você não for criativo... A gente está falando aqui num computador, numa rede, porque um criativo iniciou isso. Alguém desenvolveu, né? Tem que ser trabalhado. E outra coisa, se você... eu vou falar sobre cerâmica. Se você colocar a cerâmica dentro da sua escola, por exemplo, das suas aulas, no seu cotidiano interdisciplinar, você pode trabalhar história, você pode trabalhar química, você pode trabalhar física, matemática. Tem muita coisa para se trabalhar, né? Eu já viajei, já visitei escolas que faziam essa comunhão, né? Que hoje não tem, a gente não vê, muito difícil. Eu e a Fernandinha, a gente tinha apostas aqui dentro, que a minha aluna que entrou aqui muito, muito cedo, né? Então a gente falava, ela chegava para a aula e falava: e daí, Fernandinha, desenhou na sua escola hoje? Não, não desenhei. Aí outra semana: e daí, Fernandinha, desenhou na sua aula? Não, não desenhei. Aí um belo dia ela chegou e falou: hoje eu desenhei. Então aquilo também ficou na cabeça dela, né? Por que eu não estou desenhando na escola? E eles percebem. Querida, o nosso tempo até já passamos um pouco. Desculpa. Sabe por quê? Eu tenho uma outra pessoa esperando. Desculpa, eu falo muito. Não, mas se a gente fosse ficar falando, tem muita coisa para se falar. A gente coisa. pode marcar uma outra conversa sem se preocupar com o tempo depois, para a gente discutir uma série de coisas que ficaram por aí. Quem quiser trocar alguma coisa, eu estou lá no Instagram, algum assunto, alguma dúvida que ficou, eu estou lá no Instagram. No Facebook, os trabalhos das crianças estão em Oficina Cerâmica Cotidiano. Lá eles vão ter acesso às exposições, às fotos que estão lá. Eu queria agradecer demais o seu espaço, agradecer ao Guilherme, que teve uma santa paciência comigo, que ele também é de Londrina, é pé vermelho. E eu queria agradecer ele e parabenizar vocês pelo evento, que está maravilhoso. E agradecer ao meu mestre Tassi, que me indicou. Né? Ele até mandou um recadinho. Você falou que fala demais. Ele falou assim: depois diz que eu que falo demais. Ele fala também. É verdade. Silvia, mas eu só queria gratidão. Agradeço. Gratidão. Gratidão, muito obrigado por dividir sua experiência conosco. Foi uma conversa muito, muito, muito interessante, tenho certeza. É bastante interessante esse assunto. E esse projeto é minha menina dos olhos. Então... o seu projeto. O meu projeto. O seu projeto. Mas o seu projeto está magnífico. Eu não tenho... A organização, Rogério, esses meninos são muito 10. Muito 10. Eles ficam aqui atrás só cuidando de você. E sempre assim: Silvia, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo, Silvia. E deu certo, tá ótimo. Certo. Então eu agradeço, mando um abraço pro Guilherme, tá bom? Tá bom, acho que ele deve estar ouvindo. Deve estar. Um beijo grande. Obrigada, viu? Rogério. Obrigado. Obrigada.